Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que ele fala em sede perfeitos, em instruções dos Espíritos, no capítulo 17, que diz o seguinte, no item 7: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas peculiaridades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. O dever para o espírita, dentro da nossa doutrina espírita, ele é muito importante. Eu diria que ele faz parte do caráter e da atitude que um espírita deve ter. E também, no nosso dia a dia, o dever para conosco, em primeiro lugar, para que a nossa atitude seja disciplinada naquilo que nós precisamos fazer e naquilo que nós precisamos complementar como um trabalho espiritual que viemos fazer aqui neste planeta. Ele é de uma importância singular. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. E é uma verdade. São situações antagônicas, o prazer e o dever. Sempre que você coloca a paixão em primeiro lugar, você vai deixar que a disciplina e o dever fiquem em segundo, muitas vezes abrindo mão de responsabilidades que são fundamentais na vida de qualquer pessoa. E isso nós sabemos o que vai dar lá na frente, não é? O que vai acontecer lá na frente. Então, há necessidade de termos um equilíbrio. O equilíbrio entre o sentimento e aquele equilíbrio entre o dever. Não tem testemunhas as suas vitórias, as vitórias do dever não têm testemunhas, não é? E não estão sujeitas à repressão as suas derrotas. Por quê? Porque é algo que vem lá do seu interior. O dever, a disciplina, ela faz parte do seu dia a dia. Então, quando você diz assim, eu não quero, eu não vou, eu vou por dever fazer isto que eu tenho que fazer, você está utilizando o seu livre-arbítrio, o poder de dizer sim e de dizer não, que Deus nos deu a todos, não é? Mas por que é que esta vitória ela não tem testemunhas? Porque ela, em primeiro lugar, ela vem de dentro de você para com você mesmo e é você quem vai realizar. Você não vai sair por aí dizendo, olha, eu acertei porque eu usei a minha disciplina, eu utilizei o meu dever. Nós não fazemos isso, mas sentimos uma satisfação interior quando conseguimos vencer pelo dever e pela disciplina as nossas dificuldades. O dever íntimo do homem, ele fica então, como nós dissemos, entregue sempre a quem? Ao livre-arbítrio, não é? Ele, o dever, é a consciência, o guardião do nosso interior. Ele nos adverte, ele nos sustenta e muitas vezes mostra-se também impotente diante daqueles sofismas da paixão, como acabamos de conversar. Quando deixamos que a paixão sobrepuje as responsabilidades que nós temos com o dever e com a disciplina, não diríamos que seja uma boa escolha, não é? Nesse sentido de que quando precisamos resolver alguma coisa, algo que seja da maior importância, deixarmos então esta paixão, esse sofisma da paixão tomar conta de nós.
O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. E aí nós entramos no texto, naquela parte da liberdade, naquela parte de que todos nós temos as nossas fronteiras, não é? Nós não podemos ultrapassar as fronteiras alheias e não gostamos ou não apreciamos, vamos dizer, que as outras pessoas também ultrapassem essas fronteiras. Então, nós precisamos respeitar-nos mutuamente. E os espíritas sabem que isso é muito importante para que todos os trabalhos, principalmente espirituais, dentro das casas espíritas, os trabalhos de estudo, os trabalhos mediúnicos, não é? Nas salas de passe, há necessidade premente de um respeito, de uma disciplina, de um dever e de um respeito mútuos, para que não hajam problemas, nem dissensões depois, e muito menos aqueles milindres, não é? Que tanto atrapalham as casas. O homem que cumpre o seu dever e ama a Deus, mais do que as criaturas, ele ama também mais do que a si mesmo, deverá amar mais do que a si mesmo, porque Deus acima de tudo, né? Nós temos que amar a Deus, como Jesus dizia em primeiro lugar. Temos que devotar o nosso amor, o nosso pensamento, a nossa gratidão todos os dias para esse Pai Celestial que nos cobre de tantas alegrias, de tantas situações boas que nós compartilhamos na nossa vida, não é? Então, Deus acima de tudo em primeiro lugar. O homem que cumpre o seu dever, como eu disse, que ama a Deus mais do que as criaturas, também ama as criaturas mais do que a si mesmo. Ele se doa para os outros de uma maneira tal que, por dever e por disciplina, não é? Ele vai deixando as suas necessidades de lado para servir ao outro. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus, isso nós sabemos. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos. Por que não aceita Deus esboços imperfeitos? Porque nós somos a semelhança, feitos à semelhança de Deus. Ele nos criou e Deus é perfeito em tudo. Então, Ele, como Pai, não vai querer que o seu filho não atinja, na evolução que ele veio para atingir, a perfeição. E com isso, nós seremos então a perfeição daquilo que Ele nos espera que nós consigamos atingir, e não um esboço desta perfeição. Esse texto é de Lázaro, Paris, 1863. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Deus, acima de tudo, como eu disse, nós temos que colocar todo o nosso pensamento, toda a nossa vontade, a nossa fé nas mãos do nosso Criador. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Por quê? Porque Deus é o Senhor de tudo, não é? Ele sabe muito antes do que nós aquilo que nós precisamos, aquilo que vai acontecer, não só conosco, mas com todo o planeta, com todas as pessoas, com toda a humanidade. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. E tem pessoas que se julgam maiores do que Deus. É impressionante, mas tem, não é? Duvidam, tem pessoas que duvidam de Deus, tem pessoas que não procuram por Deus, tem pessoas que não se interessam em saber quem é Deus e se realmente Ele existe ou deixa de existir. Se proclamam agnósticos e não querem saber de nada. Por quê?
porque a responsabilidade de saber, a responsabilidade de entender, vai fazer com que nós tenhamos que movimentar toda a nossa estrutura espiritual. E tem muita gente que não gosta de caminhar, não é? Tem muita gente que prefere a ociosidade. No item 10 nós temos o seguinte, vamos fazer uma pergunta, vamos perguntar, não poderia Deus tocar pessoalmente por meio de manifestações retumbantes estas pessoas, diante das quais elas se inclinassem, né, estes incrédulos? É fora de toda dúvida, os espíritos dizem, que poderia, mas então que mérito teriam eles e os demais? De que serviria? E é uma verdade, todos nós temos que evoluir através de quê? Dos nossos méritos. Se Deus tem que se provar de uma maneira ostensiva, qual é o mérito que nós teríamos em não descobri-lo por nossa fé, por nós acreditarmos, por nós estudarmos e por nós entendermos? É isto que nós precisamos fazer. Não através de manifestações, como diz o texto aqui, retumbantes. Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem evidência, chegando a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Tem pessoas que falam assim, mesmo que eu veja, mesmo que eu toque, eu não vou acreditar. E aqui nós lembramos de Tiago, que quando foi dito a ele que Jesus tinha ressuscitado, ele disse assim, eu só vou acreditar se eu tocar, não é verdade? Então, nós não podemos pensar desta maneira. Nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e acreditar, como dizia Jesus, aqueles que acreditam sem ver, a eles está destinado o reino dos céus. Queridos amigos do Vanguarda Espírita, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, toquem lá no sininho para receberem as novidades do nosso canal e não esqueçam do joinha, que vai fazer com que a nossa doutrina espírita chegue muito, mas muito longe, lá para aqueles que necessitam dela. Muito obrigado a todos.